vitória na nossa vida. Pai, pois a tua palavra mesmo diz, e como foi louvado, nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, Pai. Deus, o Senhor não é um Deus que trabalha para aquele que é afoito, para aquele, meu Pai, que quer fazer por si próprio. O Senhor é um Deus que trabalha, Pai, naqueles e por aqueles que aguardam na sua palavra, que acreditam no Senhor, que creem na direção que o Senhor dá através da palavra do Senhor. Pai, o Senhor é um Deus que trabalha na vida de todo aquele que acredita, na vida daquele que confia, na vida daquele que cumpre a tua palavra, acreditando, meu Deus, que o Senhor prometeu e é fiel para cumprir. Pai, o Senhor trabalha na vida de todo aquele que, independente da situação em que ele esteja, ele busca a Deus, ele confia em Deus. Se ele está em fartura, ele busca a Deus. Se ele está, meu Pai, em escassez, ele busca a Deus. Se ele está, meu Deus, na miséria ou está na abundância, ele busca a Deus, ele confia em Deus. E é esse que vence, é esse que tem resposta, é esse que tem vitória, é esse quem vê, meu Pai, as coisas mudarem e mudarem verdadeiramente e completamente ao seu favor. Pai, por isso eu peço ao Senhor, abre, Senhor, o entendimento de cada um de nós, para compreendermos tudo isso, para entendermos tudo isso, Pai, e não ficarmos, meu Deus, vagando até mesmo numa oração, vagando até mesmo, meu Deus, nas palavras, mas vamos entender, acreditar e agir, meu Pai, segundo a tua palavra, porque é dessa forma, Pai, é dessa maneira que nós seremos abençoados, andando conforme a tua palavra, ouvindo o Senhor e obedecendo, Pai. É assim que a resposta vem, é assim que o milagre acontece. Não é, meu Deus, segundo as nossas experiências, não é segundo o que sabemos, mas é segundo o que o Senhor sabe, o que o Senhor ensina e o que o Senhor coloca na direção da nossa vida. Por isso eu peço ao Senhor mais uma vez, abre, Deus, o nosso entendimento, dá-nos a inteligência, a sabedoria, realmente aquela que precisamos, a que vem do alto, a que é do Senhor, a sabedoria que vem direto do teu trono, para que compreendamos a palavra, venhamos agir nela e ter as respostas na nossa vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos para os céus e com muita sinceridade, com muita sobriedade, diga: Senhor Deus, eu preciso da tua sabedoria. Abre, Jesus, o meu entendimento. Quebra, Jesus, qualquer grilhão, qualquer cadeia que atrapalha que eu entenda a tua direção. Jesus, me ajuda, me dá sabedoria. Eu quero. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir Jesus, igreja. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Uma boa noite a todos. Vamos sentar. E em nome de Jesus, vamos ouvir mais de Deus. E algo que é muito importante, mas muito mesmo, é ter sabedoria de Deus, ter o entendimento de Deus. A Bíblia fala que quando a pessoa não tem entendimento, ela é transtornada, ela sofre, ela se perde na caminhada dela, ela dá cabeçada, ela faz coisa errada, ela sofre. Quando? Quando falta entendimento. Quando o entendimento vem, e a pessoa executa segundo o entendimento, ela vence, ela tem vitória. É a mesma coisa a gente compreender por que orar. Por que fechar os olhos e orar?
falar com Deus. Há uma importância em tudo isso? Claro que há uma importância. Nesse momento, você está contatando Deus e você está tendo um contato direto com Deus nessa hora. Amém? De repente, você quer falar com sua mãe, com seu pai, um irmão que está lá no Brasil. Você vai, pega o telefone ou a internet, vai e comunica. A pessoa do outro lado atende. E vocês começam a conversar, começam a se falar. É um momento de comunicação. Você não está vendo a pessoa lá do outro lado, tá? Você não está falando. Com o nosso Deus é semelhante. Você vai até Deus e começa a falar com Deus. Você não está vendo a Deus, mas você sabe que alguém está lhe ouvindo. E esse alguém é Deus. E da mesma forma que se você está conversando com alguém, você fala e tem resposta, essa confiança, essa certeza e esse entendimento de que quando você fala com Deus, você vai ter resposta. Quando você faz um clamor, ele vai ser respondido. Quando você faz um pedido, ele vai ser atendido. Você tem que ter esse entendimento para que a oração tenha sentido na sua vida. Você tem que ter entendimento sobre finanças, que o culto hoje é sobre finanças, para que você saiba que tudo que você fizer em relação à sua vida financeira vai ter respostas positivas ou negativas. Depende tudo de você, o som está ruim. Depende tudo da tua maneira de agir e de fazer as coisas. Se você tem o entendimento de Deus, você vai agir segundo o entendimento dele, você vai ser vencedor. Você tem a oportunidade de ter o entendimento de Deus, mas quer fazer do teu jeito, vai ser perdedor. E quantas vezes você já perdeu? Quantas vezes já foi difícil para você? Agora tem que começar a melhorar. Amém ou não? E como que vai melhorar? Tendo o entendimento de Deus. Tem um entendimento aqui muito importante em Eclesiastes, capítulo 5. Vai lá, Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes 5. Eclesiastes, capítulo 5. Achou? Versículo 10. O que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Ou, quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com seus sentimentos. Isso também não faz sentido. Realmente não faz sentido. É uma coisa que não tem nada a ver na vida de uma pessoa. Vamos voltar. O que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. A pessoa ama o dinheiro de uma forma que ela tem e ela quer mais. E quanto mais ela tem, mais ela quer. E é uma coisa que ela nunca vai ficar satisfeita. Por quê? Porque ela tem amor, ela tem apego a uma coisa chamada dinheiro. Ela vive em prol do dinheiro. Quantas histórias, de repente, você já ouviu, ou você de repente passou até em você mesmo. Tanto trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, de repente, foi tudo embora. Você teve que pagar uma dívida que surgiu do nada, um médico que veio do não sei das quantas, uma doença que apareceu, você foi lá, teve que despender tudo que você ganhou, tudo que você guardou no hospital. Para ajudar o enterro de alguém, velório de uma pessoa. Um familiar que pediu emprestado e até hoje, ó. E de repente você nem mais vai ver esse dinheiro, foi embora, já era. É o amor ao dinheiro, como a Bíblia também relata em outra parte, que é a raiz de todos os males. Quando a pessoa é pegada no dinheiro, nem a Cristo ela consegue ser fiel. Por quê? Ela mal vem à igreja.
Porque toda oportunidade que ela tem, ela vai buscar dinheiro. Então ela não quer saber de Deus. Ela quer saber na hora em que diz que Deus abre porta, Deus dá isso, Deus faz aquilo, ela quer. Mas na hora de buscar Deus e se entregar, não quer nada, não tem tempo para Deus. Aí diz mais aí, né? E quem amar abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Ou quem ama a riqueza, jamais ficará satisfeito com seus sentimentos. Quantas pessoas aí fora, a gente vê hoje, de repente você mesmo conhece, que tem um comércio, uma loja, que tem algo, e já foi ou se diz ser cristão. Cadê eles? Aí você pergunta assim, você não vai na igreja? Não tenho tempo. A loja não permite. Eu não tenho como ir. Ele não tem ou ele não quer? Não quer. Por quê? Porque ama muito dinheiro. E como que está a maioria dessas pessoas? Mal, não estão bem. E o difícil é, não abre os olhos. Não para pensar um pouquinho, analisar o que está acontecendo na vida, não consegue. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é tanto, que a ganância fala mais alto, que a pessoa perde todo o entendimento e se torna burra. É que nem o inteligente. Coisa mais difícil é você pregar o evangelho para uma pessoa que se acha, ou até que é, muito estudada e muito inteligente. Por ela ser tão estudada e tão inteligente, ela se torna burra em relação às coisas de Deus. Por quê? Porque ela sempre tem algo para combater o que Deus fala. Ah, Deus fez isso. Não, mas a ciência diz. Não, mas o astrólogo. Não, mas não sei o que. Não, mas o livro lá, não sei das quantas, foi escrito no ano de não sei o que, diz outra coisa. Não, a tradução está errada. Não, mas não sei o que. Sempre tem algo para combater. Sempre. Sempre, 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 sempre. Aí ele diz assim, mas você não crê na Bíblia? Eu não, por quê? Foi escrita por homens. Aí a gente tem que chegar e perguntar assim, e o livro que você está lendo aí da ciência, foi escrito por quem? Não é verdade? Não, mas esse livro fala, mas quem escreveu? Foi um homem estudado, não sei o quê, mas foi por homens. De repente uns até inspirados pelo Satanás. Porque os da Bíblia foi por Deus. Amém ou não? Agora tem hora que a pessoa é tão inteligente que ela perde todo o entendimento. Ela não consegue enxergar como Deus é bom. Como as coisas estão acontecendo, encaminhando para tudo que a Bíblia fala, o fim de tudo. Ela não consegue perceber o quanto que Deus é verdadeiro e real, ainda que ela veja ao seu redor o operar de Deus. Ainda que ela veja a mão de Deus operando até na sua família, na sua casa, seu marido, esposa, ela não consegue perceber como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque é cheio de questionamento e cheio de entendimento fechado. A pessoa quer muito riqueza, quer muito dinheiro, quer muito trabalho, não sei o quê, e ela se esquece que se ela agradar a Deus, ela vai ter tudo isso na sua vida. Por quê? Pode servir a dois senhores? Ou a gente agrada um e aborrece o outro, ou aborrece esse outro e agrada a outro. É ou não é? A pessoa quer servir Deus e quer servir a riqueza. Não dá. Não dá para conciliar? Não. Ué, então por que o senhor prega prosperidade? Quando a pessoa busca a riqueza em primeiro lugar, busca ser rica, busca ter muito dinheiro, busca ter todas as coisas, nunca se sacia por nada, por mais que ela tenha, vamos dizer que, sei lá, ela... E o que ela tem? Uma Ferrari, né? Vamos dizer que é um homem, uma Ferrari. A mulher seria o quê? Hã? O que seria a mulher? Um sapato de ouro? O quê? Hã? O que seria? A realização de um sonho, de uma posse, assim, para você, mulher. Vai, ajuda o pastor aí, poxa. Eita. Roupa, sapato, joia, né? Vem aquele colar assim, cheio de diamante, né? Que põe no pescoço, fica até assim, né? Não consegue nem andar, tão pesado que tá. Cheio de diamante. Ai, que maravilha. Aí ela ganha o diamante, mas amanhã ela quer um anel também de diamante.
E o marido diz assim, agora está difícil, viu? Não, você vai ter que dar um jeito, senão você não me ama, poxa. Se você me ama, você vai me dar um anel de diamante. E faz chantagem e tudo. Aí vai ganhar um anel de diamante. Aí daqui a pouco, passam 2 dias, não, eu vi um sapato cheio de diamante do lado, você tem que comprar ele para mim. Não, porque eu vi isso. Não, nunca está satisfeita com nada, ou satisfeito com alguma coisa. Tem uma Ferrari, não, agora tem que ter uma Lamborghini. Tem uma Lamborghini, não, agora eu tenho que ter um F1, uma Fórmula 1. Agora eu tenho que ter um carro Fórmula 1 para me correr na pista. Aí tem, não, agora tem que ter um jato. Aí tem, não, agora tem que ter um Boeing. Não, agora tem que ter isso. Nunca está satisfeito. Por quê? Busca toda a riqueza desse mundo e deixa de buscar o Criador de todas as coisas. Vai ser frustrado na vida sempre. Pode ter de tudo, mas nunca se realiza. Nunca se realiza. Nunca, 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 nunca. Ele tem dinheiro, ele tem carro, ele tem chofer, ele tem mordomo, ele tem isso, ele tem segurança, ele tem aquilo, ele tem isso, mas nunca é satisfeito. A pessoa que é satisfeita na vida é aquela que é cheia das coisas de Deus. Amém? Ela pode não ter nada, mas ela tem Deus, ela é satisfeita. Ela pode ter tudo também. Em primeiro lugar, tendo a Deus, ela também se torna uma pessoa satisfeita. Caso contrário, esquece. Sempre algo vai ter que preenchê-la. Alguma coisa, ela tem que ter, senão ela não se sente bem. Não se sente satisfeita. Não, quando eu não tenho dinheiro no bolso, eu fico preocupado, eu fico agitado, eu fico até triste, eu até perco o ânimo de orar, de ir na igreja, de buscar Deus. Vou na igreja, eu não vou ter nenhuma oferta para dar. Não, vou não. Não dá. Cuidado, hein? Seu amor, o seu apego está no dinheiro, cuidado. Não, pastor, é porque eu quero ofertar. Mas se tem 10 aqui, Racoen aqui, o que você vai dar para Deus? Racoen, né? Porque 10 eu vou precisar amanhã, depois da manhã, café, a janta. Eu tenho que guardar, né? Então não é por causa do dinheiro que você está preocupado, ou a pessoa pode estar preocupada de vir na igreja. Amém, igreja? É muito eu preciso, eu necessito, eu quero. E isso tudo é sem sentido. Não faz sentido. Agora, se eu agrado a Deus, faço a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, agrada a Deus acima de tudo. Eu tenho uma oportunidade de negócio, eu deixo para buscar Deus. Eu deixo para buscar Deus. Eu tenho uma reunião importante. Mas espera aí, primeiro eu tinha um compromisso com meu pai. Adia essa reunião, eu marco para mais tarde, porque primeiro eu preciso ter um compromisso com meu pai. Só que é difícil achar alguém que faça isso. É muito difícil. Por isso que muitas vezes a gente não vê pessoas tão bem na vida. E por mais que muitas vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, vai na igreja, tem até um coração aberto, mas sempre tem uns trancos e barrancos. O que passa? O que acontece? Está no auge, daqui a pouco está lá embaixo. O que houve? Deus não falhou, porque Ele não falha. Amém? O que falhou? A pessoa, com certeza. Ela deixa de confiar, ela deixa de buscar, ela deixa de ser compromissada, ela começa a colocar a visão humana das coisas em primeiro lugar. Não, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, mas eu preciso tal coisa, porque se eu não realizar, depois eu oro, depois eu vou na igreja, depois eu leio a Bíblia, depois eu falo com Deus, depois. É como se ela fosse totalmente autônoma da sua vida. Ela toma conta da sua vida. Ela que sabe de tudo na sua vida. Não sei nem por que ora, porque vai à igreja. Por quê? Para quê? Só para dizer que vai à igreja? Isso adianta? No dia do juízo vai ter salvação uma pessoa assim? Vai ter ou não? De jeito nenhum. Não vai ter. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu não posso amar o dinheiro, eu não posso amar a riqueza, eu não posso amar nada acima de Deus. Nós estamos falando de finanças, hoje é um culto de finanças, então vamos falar de dinheiro. Eu não posso amar dinheiro, eu não posso amar propriedade, posse, produtos, coisas, né? Objetos, isso, uma casa, um carro. Eu não posso amar isso mais do que Deus. Deus tem que estar acima na minha vida, acima de tudo, de todas as coisas. Amém, igreja?
De repente a pessoa vai lá, sei lá, tem uma casa lá não sei aonde, dá um terremoto, Taifu, perde tudo. Tem gente que chega na tolice de começar a brigar com Deus. Senhor, eu sou fiel, o Senhor não guardou minha casa. Senhor, eu sou fiel, como se tivesse direito de fazer essa oração. Não tenho direito não. Por quê? Houve. Por que houve? A pessoa tem que ver o que aconteceu. Por que aconteceu? Qual o motivo de ter acontecido? Tem uma bênção por trás? Teve uma falha da pessoa? Por que aconteceu isso? Mas Deus não falha. Algum motivo tem. Tem que parar com a sabedoria que nós falamos no início e buscar entender. Amém ou não? A pessoa que é fiel a Deus, ela agradece, Senhor, muito obrigado, porque eu não estava lá na hora. O Senhor me livrou. O Senhor me salvou da morte, que se eu estivesse lá dentro, tinha morrido. Obrigado, Deus, que nenhum familiar meu estava lá. Ô Jesus, obrigado, Senhor, o Senhor me libertou, a casa foi embora, o carro foi embora, mas eu estou aqui. Ô Jesus, obrigado. E Senhor, está na tua mão, é isso, o Senhor sabe de tudo. Amém, igreja? Aí de repente a casa já estava até meio escangalhada, precisando de uma reforma. Aí de repente ela está no seguro, te dá uma casa novinha em folha. Olha só a bênção do que confiou e foi fiel a Deus. Mas de repente aquele que vive reclamando, cai tudo, não, mas está no seguro, tudo bem, eu consigo outro, mas poxa Deus, só podia, né, tal, não sei o quê. Aí quando vai lá o seguro venceu e o dono, o responsável, corretor do seguro, esqueceu de renovar o seguro. E agora? Não vai ter jeito. Parecia que estava tudo salvo, mas tudo está perdido. Vale a pena? E quando acontece isso? Quando a pessoa coloca todas as coisas acima de Deus. Principalmente o dinheiro, o trabalho, as finanças. A pessoa coloca tanto tudo acima de Deus, que não consegue nem ser fiel ao Pai. Não consegue ter um coração aberto para Deus. Esse aqui é um culto que Deus está nos dando, de finanças, para você adquirir muita sabedoria. Se você adquirir essas sabedorias, como foi falado desde o primeiro culto do ano, do último, né? Em diante do último culto do ano passado em diante, que você tem que ter um coração pronto, amém? Um coração pronto, um coração alegre para ofertar a Deus, foi isso? Que você tem que ter o que nas ofertas? As suas ofertas têm que ser com? Sim, coração perfeito. A outra semana que você aprendeu, suas ofertas têm que ser? Com qualidade. Você tem que ter qualidade nas suas ofertas. Você está aprendendo. Hoje você está aprendendo aqui que você não pode ter apego nenhum a dinheiro. Nada. Você não pode colocar nada acima de Deus, ou mesmo você não pode ter essa satisfação naquilo que você possui ou naquilo que você quer. Mas a sua satisfação tem que estar em Deus. Amém? Você está aprendendo muita coisa. E quando a gente aprende algo, para que é? É para se tornar um orelhudo, um cabeçudo, um burrinho. Para que a gente aprende? Para a gente crescer, não é isso? Deus quer que você cresça. Amém ou não? Agora, você vai crescer? Eu não sei. Eu espero que você cresça. Mas eu não sei se você vai crescer. Por quê, pastor? Porque você vai crescer se você dá ouvido e pratica tudo isso. Se você pega tudo isso como pérola, como tesouro escondido, você guarda para você e começa a pôr em prática. Aí você vence. Se for mais uma reunião, esquece. Se for mais um culto que você participou, esquece. Agora, se for a tua reunião, que você aprende, guarda e pratica, você vai começar a ver a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém? Agora, toda essa sabedoria, essa inteligência, se você começa a prosperar, vai ser bom demais. Por quê? Você tem a sabedoria de Deus para prosperar. Você vai ter a sabedoria para colocar Deus sempre acima de tudo para você crescer. E nada você vai colocar diante de, como se fosse uma disputa, Deus ou dinheiro. As coisas de Deus ou as minhas coisas? Não, são as coisas de Deus em primeiro lugar. Não, eu preciso ter alguma coisa, senão não fico satisfeito. Não, eu tenho Deus, estou satisfeito. Estou feliz, estou alegre, estou contente.
estou abençoado. Amém? Não, eu podia ter um carro melhor. Que bom ter um carro melhor. Mas eu não tenho. E isso te deixa triste? Que nada, eu tenho Deus. O importante na minha vida é ter Deus. É assim que nós temos que viver. Amém ou não? Ah, mas você podia ter tal coisa. Não, eu tenho Deus. Se Deus quiser, Ele vai me dar. Se for bênção, eu vou alcançar. Mas tudo no tempo de Deus. Primeiras coisas para a minha vida são as coisas de Deus. Aí você agrada a Deus. Você agrada ao Senhor e aborrece a Mamon, Deus da riqueza. O que vai acontecer com você? Você vai ser agradado por Deus. Você vai ser honrado por Deus. Por quê? Porque você está honrando Ele. Eu honro aos que me honram. Amém? Meu Deus, e agora? Olha só como é que está essa vida financeira, o que eu faço? Não, tenho que dar meus pulos e resolver. Mais uma vez, eu e eu. E Deus, espera um pouquinho aí, só senta aí, Deus, e aguarda que eu vou resolver. Você vai resolver? Ah, vai. Vai resolver tudo errado. E Deus vai ficar aguardando você. Por quê? Porque Ele respeita a gente. Ele vai ficar aguardando. Olhando e... queria abençoar. Não quer, não busca, não ora, não confia, não crê, não age. Como que eu vou abençoar? Não posso. Ainda que eu queira, eu não posso. Por quê? Porque eu sou Deus e respeito a palavra que dei a eles. Aí a pessoa se arrepende, começa a fazer o que Deus mandou, busca em Deus, confia em Deus, Deus começa a operar. Amém ou não? Aí tudo começa a entrar nos eixos, tudo começa a encaixar, tudo começa a dar certo. O dinheiro começa a surgir, o dinheiro começa a render. Você olha para o bolso, tem dinheiro. Você olha na bolsa, na pasta, tem dinheiro. Você olha no carro, tem dinheiro. Você olha em casa, tem dinheiro. Você onde vai, você vê dinheiro. E você nem liga para o dinheiro. Mas você não menospreza, porque você honra a Deus. Você é sábio para usá-lo. E você também não é ganancioso. Você tem um coração pronto e aberto. Primeiro, para as coisas de Deus. E segundo, se precisar ajudar alguém, precisa ajudar, você até ajuda. Nem preocupado se vai receber de volta, você ajuda. Por quê? Você tem muito dinheiro. Está sobrando dinheiro. Aonde você vai tem dinheiro. Ao seu redor, ao seu lado. Amém, igreja? Seja sábio, seja inteligente. Coloca Deus acima de tudo. Se desprende das coisas desse mundo todo aí. Se desprende mesmo. Se desprende, irmão. Se desprende. De repente você vai ali na lojinha ali, a Roseli, com toda a inteligência e sabedoria que ela tem para vender, ela pega você. Ô irmão, compra aqui, ó. E de repente, se você cai, não vou dizer cai na conversa dela não, né? Você foi convencido, né? Ela conseguiu te convencer. Aí você diz assim, eu vou comprar. Você vai e compra. Você pode, você compra. Você vai dar de presente para alguém. Ou você gostou, você vai usar, tudo bem. Normal. Você fez algo para você ou para alguém. Mas de repente, amanhã de novo. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Daqui a pouco você está viciado em compra. Daqui a pouco você está no jazz com uma japonesa e fala que você nem entendeu nada, você compra. Você nem entendeu o que ela falou. Eu compro, daí que eu compro. Compra. Tudo você começa a comprar, tudo você começa a querer. De repente você mexe na internet, você acha um site lá que tem leilão, eu vou dar lance. Você vai dando lance, até o negócio vale milão, você paga 10. Mas eu ganhei e eu comprei, eu consegui. E tem gente que faz isso nesse mundo afora, infelizmente. Você começa a se envolver de uma forma que você quer tudo, você precisa de tudo no teu entendimento, você quer tudo e ao mesmo tempo que você adquire, você vai lá, adquire hoje, põe no bolso, daqui a pouco você olha, põe de lado, aí você vai adquirir outra coisa, aí põe de lado, aí adquire outra coisa,
põe de lado. Adquira, quando você vai ver, tem um monte de bagulho dentro de casa. Um monte de coisa. Você olha para uma coisa, olha para outra. O que eu vou fazer com isso, com isso? O que eu comprei isso? Ah, deixa eu sair para esparecer. Aí vai fazer o quê? Fazer mais compra. Fazer mais compra. E muita gente está assim. Vive dessa forma. Isso é bom? Isso é horrível. Aí nunca tem. Sempre está ruim. As finanças estão sempre mal. Primeira coisa. Dízimo, Senhor. Olha a minha situação. Oferta, compromisso. Oh, Senhor, olha como é que está a minha situação. Poxa, oh Deus, é complicado, né? O pastor vai ficar falando essas coisas aí. Difícil, né? Poxa, entender também, né? Não entendeu nada do que Deus tem ensinado. Nada. Quando se entende, a pessoa ela é satisfeita com Deus. É satisfeita com Deus? Pronto. Nada mais ela precisa para ser uma pessoa satisfeita. Ela só precisa de Deus. E quando ela pode, ou que ela quer, ou algo que ela quer comprar, até coisa que não é necessário, sei lá, pode ser até um hobby. Né? A pessoa gosta de um carrinho de corrida, aqueles carrinhos que corre lá, que põe gasolina, que lá gasta um dinheiro terrível, né? O pessoal fala aí que gasta um dinheiro aquilo, mas a pessoa gosta. E a pessoa pode. Ela vai lá e compra. Põe gasolina, brinca, sem peso na consciência. Sem peso lá no bolso. Maravilha. Ela está o quê? Curtindo aquele momento. Isso é bom? É bom. Mas aquilo não preenche ela. Quem preenche é Deus. Ela está ali, brincando e tudo, tal, e de repente começa a ficar bem agitado, chega outro amigo, chega outro, mas está na hora dela ir embora. Por quê? Hoje é dia de culto. Mas na hora, ela, peraí, eu tenho que sair, tenho um compromisso. Não, rapaz, mas agora ficou gostoso. Ah, não, mas o meu compromisso é mais sério. Quer ir comigo? Não, rapaz, você acha que eu vou para a igreja? Deixa eu brincar aqui, então beleza, tchau, estou indo. Ela corre para buscar Jesus. O que a gente faz ela é Jesus. Não é aquele momento, é Jesus. Sempre Jesus, Jesus sempre, sempre Jesus. De graças a Deus. Se a pessoa começa e aprende assim, ela vence na vida. Ela tem dinheiro, ela não sai esbanjando por aí. Ela sabe no que gastar e ela sabe como economizar também, quando é necessário. E se ela economiza, e vamos dizer que, sei lá, ela quer fazer algo em especial, ela faz para si. Ou mesmo, Deus pede algo, ela faz também, tranquilamente. Ela, de repente, ia fazer algo para si, até deixa, porque Deus pediu, o pastor fez um apelo, está precisando de algo, sei lá, fez um pedido, a pessoa vem e entrega, traz, sem peso algum, sem nenhum problema, sem nenhuma coisa, sem nada de ficar assim, olhando para o dinheiro e pensando naquilo que podia ter comprado. Eu olhando para o dinheiro, por que eu fui dar? Será que dá para pegar de volta? Acho que eu vou pegar lá, vou buscar lá, eu vou pegar o obreiro que está saindo com a sacola, eu vou atrás dele, eu vou pegar na saída. Não, a pessoa fica tranquila. Eu dei para Deus, eu fiz para Deus, e Deus vai me recompensar lá na frente. Obrigado, Jesus. Ela fica em paz. Amém ou não? De repente alguém vai e bate na porta dela. Quem é? Fulano. Eu estava passando ali, lembrei de você, trouxe um presente para você, que eu lembrei, fazia tempo que eu não te dou algo. Mas não é meu aniversário, não é nada. É, mas eu lembrei de você. Está aqui, está um presente. Quando você vai olhar, é melhor do que aquilo que você queria. Por quê? Porque Deus te honrou. E se não acontecer? Não importa. Por quê? Eu fiz as coisas para Deus, eu não fico esperando isso aí. Eu fiz para Deus, eu fiz para o meu Senhor. Eu me satisfaço fazendo as coisas para o meu Deus e automaticamente o meu Deus vai me satisfazer. Por quê? Quem é Deus é Ele, não somos nós. Quem é Senhor de todas as coisas é Ele, não somos nós. Amém, igreja? Não, mas eu tenho que administrar o que tenho. Mas quem é dono do que você tem? Se for você, você está perdido, meu irmão. Agora, se dono de tudo que você tem for Deus, você tem uma garantia até você ir para a glória. Você está assegurado. Você tem o melhor seguro que existe. O seguro de Jesus. O seguro do próprio Senhor, Criador de todas as coisas. Você pode ter certeza. Nunca vai te faltar nada. Você nunca vai precisar mendigar o pão. Por quê? Porque a promessa está escrita. Mas para que nós venhamos viver, nós temos que ter um entendimento de Deus. Ter essa compreensão.
e acreditar e confiar sempre. Em nome de Jesus. Amém? Observe. Olhe para si mesmo. Olhe para si esse fim de semana, semana que entrar. Olhe para si. Você está precisando de coisas na vida para ser satisfeito? Você precisa de viver comprando, gastando. Você precisa, sei lá, fazer até dívidas para você se sentir bem? Cuidado. O mundo está dentro de você. E se você bobear, amanhã você vai estar dentro do mundo. Cuidado. Você tem que se satisfazer com as coisas do Senhor, em primeiro lugar. Amém? Acima de tudo, as coisas do Senhor. Você pode desejar ter uma casa bonita? Pode. Você pode desejar ter um bom carro? Pode. Você pode desejar ter boas roupas? Pode. Mas você não pode desejar a ganância, aquela... eu preciso daquilo, sei lá, aquela coisa mais como é que posso dizer? Mais extravagante, mais visível, mais que chama atenção. Eu preciso ter. Isso é um perigo. O mundo está dentro de você. Cuidado. Amém. Não, meu carro tem que ter luz, tem que ter som, tem que ter roda, tem que ter, claro, roda tem que ter, né? Mas um rodão, um pneuzão, tem que ter umas luzes, uns estrombos, uns barulhos, umas coisas assim. Quando eu chegar, todo mundo tem que ver que eu estou chegando. O mundo está dentro de você. E você se diz um cristão. Cuidado, meu irmão, cuidado. Eu estou com um baita de um carrão. Sou feliz. Eu estou com mira, ano 3, sou feliz. Por quê? Tenho Jesus. Amém ou não? Quando eu saí do Brasil, a gente tinha um carro bom. Não era novo não, mas era bom. E era um carro que eu gostava muito dele. Era preto, os vidros preto. Era do jeito que eu gostava mesmo. Era um carro muito bonito. Muito bonito. Eu lutei para conseguir aquele carro e consegui comprar ele. Financei um pouquinho, podia pagar direitinho. Paguei direitinho, não fiquei com dívida nenhuma, tudo. Carrinho bonito, gostava dele. Tranquilo. No começo era um prêmiozinho CS bege, que rateava o motorzinho quando ligava, de manhã principalmente. Tinha que ficar passando óleo na correia, para ele parar de ratear. Coisinha chata. E quase me roubaram o bichinho. Não roubou porque Deus protegeu e guardou. A pessoa achou, ela só levou os CDs de música gospel. Eu falei, Jesus, a pessoa vai se converter ouvindo esses CDs. E só, não quebrou vidro, nada. Nem me machucou nada, o carro, não tive que trocar nada, não tive que mexer em nada. Aí viemos para cá, depois desse carro bom que eu tinha, bacana, vendi até barato. E viemos para cá. Não tínhamos carro. Aí o primeiro carrinho foi aquele carinha de sapo que eu falei lá, né? Um zoião desse tamanho na frente, azul, que tinha umas cabides penduradas, que acho que era carro de lavanderia. Era um tal de topo azulzão. E eu gostei daquele carro, hein? Carrinho bom. Me ajudou muito na obra, muito mesmo. E eu era feliz? Muito feliz. Eu pegava aquele carrinho, saía lá da igreja de Guma, pegava um caminho lá, de uns 45 minutos, que eu tinha que ir até Kumagai, que é a estação onde tem o Shinkansen, e eu pegava aquele carrinho, ia correndo, que eu tinha pressa, tinha que chegar logo para não perder o trem, ia cantando, louvando, ouvindo louvor, e sozinha, a esposa tinha que ficar, não dava para ir junto, eu corria, chegava lá, estacionava lá num buraquinho, lá era pequenininho mesmo, nem precisava pagar estacionamento, escondia ele lá num buraco lá, e pronto, pegava e vinha para cá, para Haiti, fazer a obra de Deus. Fazia no sábado à noite, chegava no sábado aqui à noite, pregava no sábado à noite, pregava no domingo de manhã, já tinha que sair correndo para voltar para lá, pegar o topinho de novo para correr a estrada, para chegar no culto, e geralmente eu chegava, o pastor aqui já estava começando a reunião. Ele já estava comigo desde o início, pode-se dizer. Ele estava começando o culto já. E eu chegava com o carrinho lá, carrinho bom, abençoado. E eu era feliz com aquele carrinho. Eu gostava. Era uma benção. Por quê? Quem me preenche é Jesus. Aí depois deu para pegar um outro carrinho.
Depois lá um homem lá foi me vender, eu comprei uma barca grandona, bem confortável, que eu sempre gostei desses carros. Baratinho eu paguei, falei, poxa, fazendo um bom negócio, pagando barato, sei o que, depois que eu fui ver que fui enganado. O carro tinha 90 mil rodados, mas na verdade tinha quase 200. Um outro foi pegar para vender, lá falou, ih rapaz, você foi enganado, o velocímetro do seu carro é mexido. Eu falei, oh meu Deus do céu, vende aí o que der, vende. Ainda fui enganado, ainda tentei receber o dinheiro de volta, o cara não quis pagar não. Falei, não, você comprou, agora se vê. Eu falei, tá bom. Sendo de Deus, a gente não briga, deixa para lá. Tenho vontade de brigar, mas a gente tem que se lembrar quem que a gente é. Aí tá bom, então deixa para lá, Deus vai dar outro melhor. E Deus foi abençoando, e graças a Deus. Agora, hoje a gente está com carro bom, graças a Deus anda com carro bom. Mas se amanhã precisar andar de novo com mirinha no 3, vamos que vamos. E precisa andar de camelo, vamos. Que bênção. Jesus andou de mula, eu vou andar de camelo, poxa, que privilégio. Não, vamos lá para o país que não tem carro. O que tem lá? Tem nada, só sapato. Tem só chinelo no pé para andar. Vamos andar, ué. Feliz com Jesus fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja? Aí hoje você tem a casinha, um apartamentozinho, dorme bem. E graças a Deus você tem. É uma tragédia aí. Vamos tudo no meio do mato. Tudo dormir no relento. É ruim, hein? Nesse frio ainda, meu pai do céu. Pensou que horrível? Já imaginou isso? Pastor, mas nem imaginar eu quero imaginar. É, mas eu já imaginei. E eu até oro. Conforme a Bíblia diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, está escrito. Então eu posso orar, eu posso pedir para Deus que não seja no inverno não. Oh Deus, nem no verão, né? Que seja no meio estação, se for necessário, né? Mas nem no inverno, nem no verãozão. No meio estação, tudo bem. Aí, onde acontece? E aí, como é que você fica? Vai ficar lá no relento, choramingando, resmungando, xingando a Deus? Ou vai lhe abraçar esposo, filho, agradecer por estar vivo e começar a louvar, salmodiar, pedir a graça de Deus. Aí você conseguiu salvar a Bíblia, aí você começa a ler a Bíblia, chorar ali na presença do Senhor. Oh, que gostoso. Lá no relento, lá no frio. Mas o mais importante é que você tem Jesus no coração. Se a tua vida está assim, meu irmão, dá glória a Deus. Você tem todo o direito de prosperar. É só você aprender e fazer direitinho suas ofertas, dízimo, voto e compromisso. Se não está assim, reveja a sua vida, lembra dessa palavra e começa a colocar nessa ordem. Você vai ver como as coisas vão melhorar para você. Como que as coisas desse mundo não vão encher os seus olhos. A Bíblia vai encher os seus olhos. A casa de Deus, um culto como esse, que vai encher os seus olhos. E você vai ficar feliz e satisfeito com a graça de Deus. E a melhor notícia, nunca você vai ter falta de nada. E até os desejos do teu coração, que Deus pode aprovar, na hora certa você pode até alcançar. Aqueles que Deus aprova. Aqueles que Deus diz, pode, vai lá, eu aprovo. Aí você vai poder. Por quê? Porque Ele é Pai. E Ele ama abençoar os seus filhos. Amém? Mas tudo com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não vale a pena. Aprende. Vamos crescer. Vamos ser uma benção. Em nome de Jesus. Tem tudo? Tenho. Que bom. Não tenho nada. Que bom. Tenho Jesus. Tenho tudo. Louvado seja Deus. Orar? Fique de pé. Vamos falar com Deus. Apresenta a tua vida nessa oração. E tudo que Deus falou contigo nesse momento. Apresenta a Deus. De repente você estava meio angustiado. Por quê? Porque essa semana, ou o fim do ano terminou, você queria ter dado até um presente bacana para a esposa, um presente bacana para o marido, e não pôde. Teve um apertozinho financeiro. E você quase fez a besteira de pedir até dinheiro emprestado só para fazer isso, mas ainda bem que você não fez isso. E você ficou um pouco triste. Se alegra agora na presença de Deus. A tua vida não tem que ter consistência nisso. Teu casamento não pode ter consistência nisso. Teu casamento, tua alegria tem que estar em Jesus. Amém? Só em Jesus. Em paz e tranquilo. Sossegado. Fiz no início do meu casamento, eu dava muito presente para minha mulher. Agora, ultimamente, porque a gente tá apoiado em Jesus, né, amor? Antes era joia, era flores. Agora não precisa tanta coisa assim.
Por quê? Já está apoiado em Cristo. Mas e antes? Não, também estava, né? Era mais para o agrado. Aí de vez em quando Deus toca no coração, ultimamente está tocando não, mas quando Deus toca a gente faz. Mas não deu para fazer. Fique em paz, meu irmão. Agradece a Deus porque você é de Deus, que você tem um marido, tem uma esposa, tem um filho, uma filha feliz, é de Jesus. Agradece. Você tem que ficar meio aborrecido é quando você tem um voto para fazer e você não cumpriu. Aí você tem que se aborrecer. Mas não se aborrecer ao ponto de ficar mal. Se aborrecer e se revoltar contra a situação e lutar contra ela, em nome de Jesus. Para mudar esse quadro, para ser melhor ainda para Deus e para você, em nome de Cristo. Amém? Vamos orar? Feche os olhos e pense em Deus. Pai querido e Pai amado, o Senhor tem nos dado palavras sábias. O Senhor tem nos ensinado, Pai. O Senhor tem nos mostrado os caminhos, meu Deus, para crescer, para vencer, meu Pai, e ter grandes bênçãos e respostas em nossa vida financeira. Meu Pai, o objetivo financeiro na nossa vida, ele não pode ser, meu Pai, porque nós queremos algo, precisamos de algo, necessitamos de algo. Não, Pai. A realização financeira na nossa vida tem que ser, meu Deus, para as coisas do alto, para as coisas do Senhor. E quando assim é, Pai, nós começamos a crescer e prosperar, até mesmo muitas vezes sem perceber. Quando olhamos ao nosso lado e vemos o quanto somos abençoados. Quando olhamos, Pai, e vemos que aonde colocamos as mãos, prospera. Que de repente algo até que aparece para ser feito, realizado, uma oportunidade, a pessoa faz e ela prospera, Pai. De repente uma direção que o Senhor dá no altar, pelo pastor, algo que o Senhor mostra, algo que o Senhor fala e a pessoa ouve, acata e ela começa a fazer. De repente algo que ela vai vender, algo que ela vai trabalhar, e ela, meu Deus, começa a ver que tudo começa a crescer e prosperar. Começa a ver, meu Deus, que, puxa, deu certo. E algo que ela nem imaginava. Essa é a tua mão, Pai. Isso é quando nós colocamos, Pai, e ouvimos a tua voz, nos colocamos à disposição do Senhor. Quando nós entendemos que uma vida financeira estruturada não é ter milhões, que uma vida financeira estruturada, meu Deus, não é estar com o bolso e o banco cheio de dinheiro. Nós entendemos que uma vida financeira estruturada é estar no Senhor, buscar o Senhor, ser fiel ao Senhor, e não importa se está com muito ou pouco, o Senhor sustenta e abençoa todas as coisas. E meu Pai, se de repente há, meu Deus, uma situação financeira, meu Pai, apertada, daqui a pouco tudo melhora, Pai. Daqui a pouco, meu Deus, tudo, Senhor, fica abençoado. Oh, meu Deus, que haja, Senhor, na vida desse homem, na vida dessa mulher, essa sabedoria, essa inteligência de saber fazer e realizar tudo de acordo com a tua palavra, Deus. Que nós não venhamos ficar apurados em ter dinheiro, buscar dinheiro, não, Pai. Venhamos sim buscar o Senhor e saber que o Senhor abençoa todas as demais coisas quando somos fiéis. Então não há com o que se preocupar. Se falta sabedoria em algum setor da nossa vida, nas finanças, basta a gente buscar essa sabedoria, orar a Deus, buscar muitas vezes, Senhor, uma ajuda, um conselho de pessoas de Deus que pode ajudar. Meu Pai, buscar, meu Deus, até mesmo ler, meu Pai, uma instrução que ela pode ter, meu Deus, de pessoas que estudaram para isso, mas sempre se lembrando que a primeira instrução, ela é do Senhor. Ela tem que vir da tua palavra, e se for contra a tua palavra, nós temos que jogar por terra, porque vai nos fazer tropeçar. Pai, ajuda a tua igreja, o teu povo a entender tudo isso. Ajuda todos nós, meu Pai, a compreendermos essa palavra e na fé crescermos para a glória do teu santo nome. Na fé, meu Deus, termos a vitória na nossa vida financeira, um emprego estável ou um negócio rentável e abençoado para a vida dela, e todos aqueles, Pai, que o Senhor tem algo como particular e próprio, que nunca, jamais essa pessoa se perca nisso, que nunca, meu Deus, ela venha colocar o
o trabalho, os negócios na frente de Deus, mas sempre o Senhor na frente. E saber, meu Deus, que mesmo que for aquele dia ou aquela hora que alguém diz, você venderia mais se ficasse aberto, meu Pai, que ela saiba que o Senhor recompensa outra hora e outro dia, mas aquele dia, aquele momento é sagrado e ela tem que buscar Deus. Meu Pai, se a pessoa vai que deixar, meu Pai, algo de lado, ela deixa para estar buscando o Senhor, porque ela tem um compromisso com o Senhor. Buscar o Senhor não pode ser um hobby, Pai. Buscar o Senhor tem que ser compromisso. Buscar o Senhor, meu Pai, ouvir a Tua palavra, não pode ser quando dá, tem que ser sempre, Pai. Orar, buscar o Teu auxílio, não pode ser quando a coisa está difícil demais, tem que ser em todo tempo, Pai. Temos que dar o respeito ao Senhor, o Todo-Poderoso. Colocar o Senhor como verdadeiramente o Senhor da nossa vida e crer que no Senhor temos toda a solução, toda a resposta e toda a direção. E ajuda essa pessoa, Pai, que se porventura ela está presa nesse mundo, que os desejos dela, Pai, ainda infelizmente é o mundo. Meu Pai, ela enche os olhos com o que o mundo oferece. Meu Deus, ela quer, meu Pai, muitas vezes até deseja o que não deve, o que não pode, o que não é para ela, mas ela deseja. Ajuda ela a vencer isso, Pai. Ajuda ela a derrubar isso por terra em nome de Jesus. Ainda que seja uma luta difícil, porque tem lutas que não são fáceis, tem luta que é complicada, e o Senhor é o primeiro a saber disso. E com certeza, se confiarmos em Ti, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. Meu Pai, então eu te peço, ajuda esse homem, ajuda essa mulher a vencer toda e qualquer barreira, o gasto excessivo, o gasto em demasiado, meu Deus, uma ostentação, algo que atrapalha, ajuda ela a vencer. O Senhor é Deus e o Senhor pode. Faz, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. E, Senhor, nós iremos agora entrar em combate espiritual contra qualquer obra do diabo que tem se levantado contra nós. Pai, se tem demônio na casa, no emprego, no trabalho, se tem demônio, meu Deus, influenciando aí a vida financeira desse homem, dessa mulher, ele vai cair por terra agora, Pai. Se tem maldição, se tem macumba, se tem feitiçaria feita contra essa pessoa, para ela não progredir, não crescer, não ir adiante, vai cair por terra agora. Se tem inveja, olho grande, mal olhado, vai cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja com fé, declare assim comigo, em nome do Senhor Jesus, eu venho agora determinar que toda obra do diabo, cortador, migrador, devorador ou destruidor, tem que cair por terra, tem que sair da minha vida, em nome de Jesus. Isso, igreja, vamos orar agora pesado contra as obras do diabo. Pai, nós entramos em oração agora, unidos numa só fé para determinar, Pai, que tudo aquilo, meu Pai, que possa estar amarrando a vida dessa pessoa, Pai, tudo aquilo que possa ser, meu Deus, algo que tem levado essa pessoa à miséria, que tem amarrado a vida financeira dela, eu ordeno, Satanás, cai por terra, solta as finanças desse homem, solta as finanças dessa mulher. É você, demônio, que coloca uma barreira, o empecilho financeiro, você, demônio, que há anos persegue essa pessoa, colocando ela amarrada nas finanças, colocando ela presa no dinheiro, colocando ela amarrada nos negócios, cai por terra, diabo, sai todo espírito de demônio, todo espírito de falência, todo espírito de amarração, todo espírito de perturbação, larga essa pessoa, sai dessa vida, solta agora, sai do dinheiro dela, diabo, sai do bolso dela, diabo, sai das finanças dela, diabo, você maligno, você espírito de inveja, você espírito de olho grande, você espírito de olho gordo, você espírito imundo, você demônio maldito, que tem amarrado essa pessoa, que tem acorrentado as finanças dela, que tem levado essa pessoa à amargura, a uma prisão espiritual, você que tem amarrado ela no dinheiro, a avareza, ou mesmo no gasto excessivo, começa a cair por terra agora,
Começa a soltar essa pessoa agora. Larga essa vida, demônio. Sai dessa vida, demônio. Sai dessa vida, demônio. Pai, passa fogo agora, do alto da cabeça, a planta da sola dos pés, e queima. Queima, Jesus, o cortador, o migrador, o devorador. Queima o destruidor. Queima, meu Deus, esse demônio que tem colocado essa pessoa na miséria, que tem feito, meu Pai, ela se endividar. Esse demônio que induz ela, Pai, a gastar, que induz ela, meu Deus, a jogar o dinheiro para fora, que induz ela, meu Deus, muitas vezes até reter o que é de Deus. Sai daí, demônio. Sai daí, demônio. Sai daí, demônio. Espírito da opressão, demônio que oprime, que deprime, que amarra. Caia por terra e larga. Caia por terra e solta. Sai dessa alma, larga essa vida. Solta essa pessoa agora. Sai desse coração, sai desse bolso, sai dessa alma agora. Sai do trabalho, sai do serviço, sai do emprego. Você, demônio, que tem usado pessoas para colocar essa pessoa em perseguição lá na fábrica. Você que tem se levantado, colocando muitas vezes o chefe em antipatia com ela. Eu te repreendo, espírito da antipatia. Eu te repreendo, espírito da perseguição. Larga o chefe, larga a chefa, larga agora o irmão, a irmã, larga lá o cunhado, larga o vizinho, a vizinha, larga o colega de trabalho. Você, demônio, que traz contenda na fábrica, você que traz briga, discussão, fofoca, nós te repreendemos agora, nós te amarramos agora. Nós te ordenamos, cai por terra, mal, sai dessa vida, mal, larga essa pessoa, mal, sai daí agora toda miséria, toda maldição, toda amarração, toda obra do inferno, toda obra de demônios, todo espírito de demônio, todo espírito cortador, migrador, devorador, destruidor, toda potestade, toda legião que atua nas finanças, que amarra tudo, que amarra todas as finanças, eu te repreendo, eu te amarro, eu te ordeno, cai por terra agora, todo espírito de miséria, todo espírito de maldição financeira, todo espírito que tem amarrado essa pessoa, que tem acorrentado o trabalho, que tem amarrado as finanças, que tem colocado uma amarra, um empecilho, uma barreira, eu te repreendo, eu te amarro agora, eu te ordeno agora, caia por terra, vai embora, sai do dinheiro dela, sai do emprego dela, sai do trabalho dela, agora, toda amarração, toda maldição, toda obra imunda, toda maligna financeira, toda macumba, todo feitiço, toda magia, todo mal, eu exijo, eu ordeno que saia, saia e saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com fé, diga-se, em nome de Jesus, todo demônio que vem contra a minha vida financeira, eu amarro agora, eu ordeno todo espírito imundo, fora, fora, em nome de Jesus. Diga, meu Deus, eu creio na minha vitória, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, deixa o pastor te abençoar. Pai, nós oramos forte, quebramos o mal, e eu declaro agora, Senhor, que em primeiro lugar é a sabedoria. Sabedoria, meu Deus, esteja com ele e com ela. Essas palavras que temos aprendido aqui, meu Pai, brote como frutos no coração dessa pessoa. Brote, meu Deus, como frutos na vida dela. Que ela, meu Deus, saiba, em nome de Jesus, sempre com um coração alegre e perfeito, ofertar a tua casa. Que ela saiba sempre, com alegria, fazer isso, Pai. Devolver os dízimos, fazer os votos. Meu Pai, que com fé, ousadia, determinação, alegria, ela faça isso. Meu Pai, que ela saiba e tenha aprendido e execute as ofertas dela com qualidade. Meu Deus, que ela nunca venha dar o que sobra, mas ela sempre venha dar o melhor. Meu Deus, o melhor pode ser uma moeda, pode ser duas, pode ser uma nota, um monte de nota. Meu Pai, mas que ela nunca faça a besteira de dar qualquer coisa ou que sobra, mas sempre com qualidade sejam as ofertas dela, com carinho, com amor, com fé, com confiança, que o que ela faz é para o Senhor, é para a tua obra, é para almas serem ganhas, vidas serem salvas, assim como um dia eu e ela viemos da tua casa, porque outros ajudaram e contribuíram. Meu Pai, que haja essa fé na vida do teu povo, e haja, meu Deus, um coração completamente entregue ao Senhor, uma confiança total em Ti, e meu Pai, uma preocupação só, agradar ao Senhor, fazer a tua vontade, buscar o Senhor em primeiro lugar, e assim, meu Pai, as demais coisas, todas elas, eu tenho certeza, pois é a tua palavra quem diz, serão acrescentadas.
Então que toda a igreja, todos estes, Pai, que estão participando dessa campanha, meu Deus, de toda sexta-feira, em nome de Jesus, eles tenham respostas, cresçam, prosperem e venham testemunhar para a glória de Deus. Que o desapego, meu Pai, esteja nela, esteja nele, e que o maior apego e o único apego dela seja o Senhor. O teu Espírito, a tua palavra, a tua busca e as demais coisas, Pai, sejam completamente supérfluas, Pai. Seja completamente, meu Deus, até mesmo pode-se dizer desprezíveis, Pai. Que ela venha saber, meu Deus, que o que ela tem que prezar na vida dela é o Senhor e a busca ao Senhor. Meu Pai, se temos, meu Deus, um bom computador, amém. Se temos, não temos, amém. Se temos um bom carro, amém. Se não temos, amém. Agora uma coisa é certa: se agradarmos a Ti, se alegrarmos o Teu coração, se colocamos o Senhor em primeiro lugar, somos fiéis, tudo isso virá. Por quê? Porque o Senhor é fiel. É a Tua palavra quem diz. Então eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja, e nesse entendimento eu declaro prosperidade, dom de Deus, esteja sobre esse povo, em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém? Diga a pessoa que está do seu lado: seja sábio e prospere, em nome de Jesus. Isso. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Coloca essa sabedoria diante de Deus e seja fiel a Ele. Confia, acredita. Coloca essas palavras como regras na tua vida. E não se preocupe se você vai ter ou não vai ter amanhã aquilo que você já desejou na vida e que é lícito e Deus aprova. Se é lícito e Deus aprova e for uma bênção na tua vida, você sendo fiel a Ele em primeiro lugar, você vai conseguir. Você vai alcançar. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele diz que Ele é Deus, é Senhor, para satisfazer os desejos do nosso coração. Agora, é claro, esse desejo do coração tem que ser aprovado por Ele. Se for, tranquilo, você será muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus vai realizar as bênçãos, vai derramar a resposta, vai te abençoar muito, para a glória de Deus. É só acreditar, é só confiar, é só depositar nele toda a sua fé e a sua certeza. E as demais coisas, Deus acrescenta. Não fique preocupado. Seja inteligente, seja sábio, não tenha nenhuma loucura na vida, faz as coisas com o pé no chão, não, com os pés na palavra de Deus, firmado na palavra, acreditando e confiando no Senhor. É o dia do seu pagamento. Dá glória a Deus pelo que você recebeu. Mas foi tão pouquinho. Dá glória a Deus. Por quê? Deus, se você é fiel, Deus vai multiplicar. Se a fábrica não está bem, se foi pouco dia de trabalho, confie em Deus. Acredita em Deus. O que está nas suas mãos vai multiplicar. Se você é dizimista, você tem esse direito. Se você ainda é ofertante, você ainda vai colher ainda. Você não só vai ter o suprir de Deus, mas ainda vai colher. Ô pastor, eu quero muito viver isso. Puxa, será tão bom quando eu ver isso acontecer. Meu irmão, isso acontece quando você coloca realmente o Senhor como teu Senhor. E não fica preocupado. Você faz tua parte. E confia que Ele faz o demais. Às vezes você está meio apurado. É a pior hora da vida, né? Quando a gente está apurado. A gente mal consegue pensar, não pensa direito, fica todo meio perdido. Essa hora que você tem que sentar e se acalmar. Pega a Bíblia. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Abre ela. Começa a ler, você vai ver se Deus vai falar. Você vai lendo. Mas quando eu começo a ler, Deus já começa a falar? Não, muitas vezes não. De repente você vai ler 10, 12 versículos. No 13º, 14º ou 15º, ele começa a falar com você. De repente você lê um capítulo inteiro, o último versículo fala contigo. Você lê ali, você fala: Pai, obrigado. Aí dobra o joelho e começa a orar. Começa a falar com Deus naquele versículo, naquela palavra. Você vai ter uma linda experiência e uma boa resposta. Aí depois põe de lado ali, sai alegre, sai feliz. Alguém vai olhar para você: ué, mas você está atribulado até agora? Não, agora estou em paz. Deus falou comigo. Quando Deus fala, vem paz, irmão.
Aí você ficou tranquilo, ficou em paz, daqui a pouco você vê o resultado. Vem a bênção na tua mão, vem a resposta, vem alguém. Deus faz, Deus opera. Deus, Ele é fiel. Confia no Senhor que Ele faz todas as coisas. Amém? A gente se perdeu na China. Eu estava dentro de um carro e esse homem estava nos levando lá no meio do mato, lá não sei de onde, lá aqui, longe a beça. Aí ele dormiu no volante. Eu dormi e ele também. E nós acordamos com uma batida. Ele bateu numa moto. O cara, os dois caíram da moto. A gente desceu do carro. E, meu Deus, e agora? Aí rodou o carro de chinês no meio do mato. O pessoal tudo sem camisa e de bermuda. Eu falei, meu Deus do céu. Deus guarda nós aqui para nós não morrer aqui de peixeira. Se fosse lá na favela do Brasil, eu estava morto, acho. Apesar que Deus guardou. O pessoal rodeou, foi Jesus, guarda nós. Aí fomos para um canto lá, e o homem lá discutindo e falando e não sei o quê. E nós vamos levar para o hospital, De repente enfiaram o cara num carro e foram para o hospital. Aí o irmão dele falou, agora você tem que ir para o hospital também. Chamou o cara, botou ele na moto e tchau. E nós ficamos lá no meio do nada. Sem falar chinês. Chinês nenhum entendia inglês. Chinês nenhum entendia o que nós falava. E nós não entendíamos nada do que o chinês falava. Nós fomos para um canto assim, olhando para o chinês errado. E daqui a pouco uma roda de chinês. Eu falei, cara, não vamos que vai matar nós, né? Sei que. Aí, de repente, eles iam vindo para um lado, nós íamos para o outro. E Jesus, guarda nós aqui, abençoa. E tal, e foi Jesus. Aí veio polícia. E não sei o que, a polícia vinha, o chinês olhava, nós abaixava a cabeça, saía de lado. O policial nem veio falar também, porque só falava chinês. O que adianta falar com esses caras? Aí, vamos lá para o campo. Falei, meu Jesus, e agora? Aonde estamos? Aonde vamos? Vamos fazer o que aqui? Tinha nada, tinha como, no mato sem saída, já estava entardecendo já. Daqui a pouco vai escurecer. Então, no meio do mato, era mato mesmo, uma estrada assim que, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei que no meu bolso tinha um papel do hotel, um cartão. Aí eu fui e mostrei pro chinês. Era a mesma coisa, não ter feito nada. Ele olhava, eu aqui, ó, esse lugar aqui, ó, tem que ir aqui, onde é, sabe? Para onde que eu vou? Porque tá muito longe. Aí chamava o outro, acho que dando risada na nossa cara, como que eles estão tão longe, perdidos aqui, ó, né? Estão pedindo informação. Aí eu falei, aí eu tentei, aí eu vi um ônibus, aí eu mostrei o cartão para ele, mostrei o ônibus, mostrei o cartão, mostrei o ônibus, ele olhava para mim, olhava para o ônibus, parece que estava fazendo uma de Miguel, não estava entendendo mesmo. Aí eu mostrava o ônibus, o cartão, o ônibus, o cartão, aí ele, aí ele olhou para o outro lado da rua lá, aí ele mostrou que tinha que ser do outro lado. Aí ele falou, colocou, não sei se ele anotou no papel, ou fez com o dedo o número do ônibus. Aí vinha um ônibus, aquele! Nós saímos correndo no meio da avenida para pegar o ônibus. Saímos correndo, pegamos o ônibus, entramos no ônibus. O ônibus foi. E agora? Onde não vai descer? E agora? Vai descer aonde? Está dentro do ônibus. Sentei e falei, Jesus, ajuda nós aqui, Jesus. Daqui a pouco, o cara, não sei se a gente perguntou dentro do ônibus, mandou descer, 3 pontos de ano. Eu lembro que foi falado algo assim, ou tentado ensinar algo assim. Quando o ônibus chegou no lugar, eu falei, não vou descer aqui não. Por quê? Tinha um barraquinho e no meio da escuridão. Já mais nada. Já era de noite já. Eu vou descer aqui? Vou nada, estão querendo matar nós aqui. Vamos embora nesse ônibus aqui, vamos ver onde ele vai parar. Continuamos no ônibus, o ônibus foi embora. Eu falei, Jesus, ajuda. Aí entrou uma moça, eu olhei para ela e falei, essa aí vai me ajudar. Eu corri, fui falar com ela, ela falava um pouquinho de inglês. Olha como Deus prepara as coisas, coloca a pessoa certa. Eu sentei ao lado dela e comecei a conversar com ela, e ela não sabia muito, um pouquinho ela foi tentando e tal, ela, não, você tem que descer desse ônibus, você tem que pegar tal ônibus, aí você vai até tal lugar, aí você vai estar perto desse lugar que você quer ir. Então tá, espera aí que eu volto com você até tal lugar. Ela foi com a gente até uma estação, falou, desce aqui.
aqui você pega tal ônibus, número tal, não pega outro, pega esse, tá bom. Vai até o final dele, tá bom. Pegamos descendo, meio do mato. Aí veio o outro ônibus, entramos no outro ônibus. Parecia um pau de arara. O ônibus que não tinha janela, os bancos eram todos de ferro, o chão todo de ferro, não tinha assoalho. Você via o chão. E tinha só lavrador do ônibus. Pessoal com enxada, pessoal com pá. Falei, Jesus amado, esses tiozinhos levanta bravo com a gente aí, estão mortos. Aí fomos para o fundo do ônibus, sentei lá no fundão, né? Deixar ninguém nas costas. Então sentamos no fundo e ficamos de olho neles. Daqui a pouco começa uma sinfonia, aqui e aqui. Tanto de um lado como do outro. Pá! Atarrando no meio do ônibus. E foi uma sinfonia. Sinfonia. Era um aqui, aí era outro lá na frente. Aí daqui a pouco era o outro daqui, o outro daqui. Daqui a pouco era 1, 2, 3. Aí comecei. Eu fiquei olhando aqui, eu falei, meu Deus, onde que nós estamos? Falei, Jesus, guarda nós aqui. Pensou, aí quando olhamos para o chão, aquele monte de coisa. Aí eu falei, Jesus, e agora? Bom, estamos lá, né? Estava fazendo as coisas para Deus. Falei, Jesus, abençoa isso, Senhor. E vamos embora. E foi. Até que eu consegui me comunicar com a pessoa que era uma tradutora lá que ajudava a gente. Eu consegui falar com ela no telefone. Ela falou, que ônibus você está? Eu falei, sei lá. Onde você está? Não sei. Que ônibus você está? Espera aí que eu vou ver. Eu falei, o número do ônibus é tal. Ah, mas tem mais número desse? Eu falei, então, eu não sei. Que lugar que você está indo? Não sei. Eu falei, eu estou dentro de um ônibus. Aí não sei o que ela falou lá, eu consegui explicar para ela, falou, você está certo, vai até o final dele que eu vou te encontrar lá. Eu falei, Jesus, obrigado. Isso, já tinha passado mais de 3, 4 horas. Aí chegou no ponto final, quando desceu ela estava lá. Eu falei, Jesus, obrigado. Aí conseguimos ir para o hotel e nos livrar daquele mal. Por que eu contei toda essa história? Quando você está aflito, quando você está preocupado, melhor coisa, confia em Deus, irmão. Se entrega completamente para Ele, fala, Deus, estou na tua mão, só me guarda, me leva aqui. Coloca a pessoa que for necessário, abre a porta que for preciso, leva a gente, guarda nós. Você tem que se entregar. Você vai fazer o quê? O que tinha para mim fazer lá? Nada. Tudo escrito em chinês. Tem uma placa em inglês. No meio do mato, mas mato mesmo. A gente estava, acho que mais de 4 horas de distância da cidade. Eu não sei nem como que chama aquele lugar. Você falar para mim, leva eu lá para conhecer, pastor. Esquece, eu não sei onde que é. Eu sei que tinha um monte de canavial. É só mato mesmo. E Deus guiou a gente, colocou as pessoas certas, colocou a moça certa que falou com a gente e tudo. E graças a Deus chegamos sãos e salvos. Amém? Mas parecia que ia dar tudo errado. Parecia que aquele dia ia acontecer alguma tragédia. E o homem do carro sumiu. Ele foi lá para o hospital cuidar e sumiu. Só foi aparecer no outro dia. Falei, Jesus amado, eu quase bati nele. Falei, você deixou a gente lá e tal. E ele também mal falava inglês. Quem traduzia era a moça. Aí ele, tentando explicar um monte de coisa lá, um monte de Xuxa e não sei o quê. Eu falei, não, deixa para lá. Aí não adiantou nada. Mas Deus guardou e abençoou. A mesma coisa é hoje. Você fica aflito, fica em paz. Alguma coisa está atribulado. Ora e confia em Deus. Deus vai dirigir todas as coisas. Amém? Você está sem uma direção. Confia no Senhor. A direção Ele vai te dar. E ponto final. Graças a Deus. Amém, Jesus? Que bom. Está no ar ainda? Tá? Você que está aí, continue firme olhando sempre para Jesus. Toda sexta-feira, essa reunião das finanças, aprendendo bastante sobre vida financeira, na sabedoria e na direção de Deus. Toda sexta-feira aqui no Japão, às 8h50 da noite. Amanhã, sábado, é de oração forte contra as obras do diabo, contra a doença, enfermidade, praga, maldição, orando forte contra os males. 8 horas da noite, aqui do Japão. E domingo, às 6 da tarde, aqui do Japão, eu estou aqui para abençoar você na reunião dos sábios filhos de Deus. Pela manhã em Tiril, às 10 horas, a pastora Marisa, pastor Guilherme lá em Guma, pastor Akira em Yamanashi, depois à tarde em Hamamatsu, e pastor Anderson também de manhã às 10 horas lá em Minokamo. E estamos aí, unidos numa só fé, para abençoar a sua vida. Mitsukai também, pastor Guilherme, à tarde, às 3 horas. Nesse domingo só, que vai ser uma outra pessoa que vai estar pregando, mas de manhã ele vai estar em Guma, às 10 da manhã, abençoando a vida de todos vocês. Tá certo? Que Deus abençoe, um forte abraço, firme sempre com Jesus. Tchau! Glória a Deus.